Nelson da Vila Real gostaria de um dia gravar a palavra nas reuniões nossas e trazer aqui, pôr para todo mundo ouvir na hora da palavra, e não precisaria de pregar a palavra, para vocês verem o quanto é doce, e eu não consigo explicar isso para vocês. Mas agora chegou um tempo que, sem sair de casa, eles estão dentro das nossas reuniões. O nível das palavras, dos fundamentos da graça, da fé, está comendo lá no sofá o pai e o menininho, o ancião e a criança, o diácono e a filha, o de jovens junto com todos, ouvindo a mesma palavra. Então Deus fez uma coisa assim, muito gloriosa. E eu tive assim na minha vida, uma vida muito difícil na infância. A nossa família era uma família, eu nem diria que a gente era pobre, nós éramos miseráveis. De buscar coisa na rua para comer. Eu me lembro que eu ia em algum boteco e as pessoas bebiam refrigerante e saía, largava a garrafa, o copo, pois eu ia lá, tudo o restinho que sobrava de garrafa e de copos, eu punha num copo só e bebia, nem se preocupava com doença, com nada. Mas a minha mãe, de vez em quando, ela pegava a limonada, né, o limão com água, coava, punha bicarbonato, lavava, bem lavado, garrafas, não tinha garrafa plástica, tudo de vidro, e ela fazia essa limonada com bicarbonato. Punha dentro dessa garrafa, dava uma chacoalhadinha, punha a tampinha, não existia copo, era caneca, né? E nós não tinha copo, era só caneca. Aí ela falava, vamos tomar Guaraná, nenê. E aí eu, meus dois irmãos, beber Guaraná. E o bicarbonato, ele gera aquele gásinho gostoso no fim, né? E eu me lembro que punha na caneca e eu bebia, depois que bebia, e aquele gásinho assim, eu falava, Guaraná. E saía feliz da vida. Eu, meus irmãos, e bebendo Guaraná. Era raro ter almoço e janta, nem sempre tinha almoço e janta. Mas uma coisa muito bonita para as crianças e os jovens que estão ouvindo, é que minha mãe me fazia ler a Bíblia todo dia antes de brincar. Então ela punha o véu na cabeça. E nenê, vem ler a Bíblia para a mãe. Então punha um banquinho, tinha um banquinho perto de uma laranjeira que tinha nos fundos. E ela lê aí, e eu só lia Apocalipse. Eu não saía do Apocalipse. Quando eu pregava Apocalipse na igreja, eu já achava que Jesus já estava voltando, ele está voltando, está voltando. Era só Apocalipse. E eu lia e chorava, minha mãe chorava, depois ela me beijava, tirava o véu, ia cuidar da casinha, pode brincar. E eu aprendi a ler. No pouquinho que estudei, minha melhor nota era na leitura. E aprendi a ler assim. Meu pai tinha o vício da bebida, apesar de batizado, tinha essa fraqueza. Mas chegou em 1964, 1964, minha mãe era muito crente, eu acordei durante a madrugada, eu estava dormindo em cima de uma mesa, as crianças, os jovens, todos ouvindo, e eu fui no quartinho onde ela dormia com o meu pai. O colchão era de capim, só tinha as beiradas, e tinha um barulho que vinha, um ruído que vinha do quarto. Eu fui lá ver,
Minha mãe estava dormindo, mas falando línguas. Eu olhei para ela, uma linguagem mais bonita. Voltei, deitei em cima da mesa, terminou o dia. No outro dia ela me chamou. Falei, Nenê, chama 2 irmãs amigas e fala para o seu pai não sair. E meus 2 irmãos mais novos, que eu vou conversar com vocês. Eram umas 10 e pouco da manhã, eu me lembro muito bem. Aí ela foi aconselhar a gente e anunciar que Deus ia recolher ela. Ela tinha 30 e poucos anos, meu pai 30 e poucos também, um pouquinho mais velho. E naquela manhã ela aconselhou meu pai primeiro. Eu me lembro que ela disse assim, então, meu marido, se até hoje eu não consegui ser a esposa que eu tinha que ser, a mãe que eu tinha que ser, hoje eu peço perdão, porque só fui o que eu consegui ser. Meu pai era alto, se curvou a ela, beijou, chorou. E ela disse, cuida dos filhos, porque estou de partida. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui uns dias, mas estou indo embora. Essa noite eu fui onde não tem lugar mais bonito. Então, para resumir, deu muito conselho para ele, pediu para ele nunca mais voltar a beber, enfim, criar os filhos, e aí falou, vai ficar pior que está, porque agora a gente sofre junto, mas agora vocês vão sofrer sem mãe, e vocês não vão crescer juntos, cada um para um lado, congrega, boas amizades, boas famílias. Quanto ao batismo, vocês vão tratar com Deus e Deus vai tratar com vocês. Se fiéis, Deus vai pôr em volta de vocês uma grande família. E foi assim, irmãos, nessa hora eu não aguentei. Eu corri, eu estava sem camisa, fui para o meu portão e me assentei na areia quente, chorei, depois voltei. E ela terminou de nos aconselhar, de nos orientar, e falou para o meu pai, veja se o vício não volta, e você consegue suportar tudo, ficar dentro da igreja, congregar, senão você vai se tornar andarilho, você vai dormir debaixo de ponte, de árvores, e você vai acabar acordando algum dia no meio do pasto, molhado de orvalho, e o gado vai estar pastando ao teu redor. Bem, para resumir, foi o nosso último encontro. Ele não morreu naquele dia. Também não me lembro quantos dias depois, porque nem fomos no funeral, não tinha dinheiro, não tinha nada. A senhora recolheu em Ribeirão Preto. Isso se deu na cidade de Guaíra, que eu não sei quanto tempo morei lá também na infância. Sou nascido em Franca. E olha que coisa maravilhosa. Passado alguns dias, Deus a levou, ficamos com meu pai uns dias, saímos, depois eu segui uma família para cá. Meu irmão do meio foi morar com o irmão ancião. Esse ancião, na casa dele tinha moreninho, tinha gordinho, tinha japonês, tinha órfão, tinha viúva, tinha viúvo. Ele tinha uma mesa, Mão Caetano Frujuelo, tinha uma mesa muito comprida no quintal dele. A gente pensava que era visita, era tudo gente que ele ia buscando sem condição de vida e pondo tudo na casa dele. E o meu irmão foi ainda menor de idade. E eu vim para cá, meu irmão ficou com ele, o outro ficou com o tio, nos separamos. Meu pai virou andarilho, perdemos o contato depois de algum tempo. E depois de alguns anos, eu morava ali perto da Salete.
sozinho. Falei com o irmão Toninho da Salete: irmão Toninho, ajude eu a procurar meu pai. Ah, vamos. Aí saímos, eu, ele e o diácono, que hoje é diácono, antes não era, irmão Luizinho. E fomos lá para Orlândia, perto de Ribeirão Preto. Depois de meia hora que lá estávamos, numa rua larga de terra, eu vi um homem que vinha vindo cabeludo, descalço, sujo, com o saco nas costas. Era meu pai. Corri ao encontro, abraçamos, levamos para um lugar, se banhou, compramos roupa, trouxe ele para cá, veio morar comigo, reingressou na vida. E antes de sair de casa para algum lugar que eu nunca soube, ele disse assim para um dos meus irmãos: então, sabe que um dia eu acordei no pasto e o meu travesseiro era um saco de roupa suja, e a minha Bíblia, que eu tanto lia, estava debaixo da minha cabeça, sem capa, rasgada, suja, e o gado pastando ao meu redor. E eu tenho comigo até hoje esse bolo de papel que era a Bíblia dele. Ficou comigo uns tempos, congregou, construiu igrejas, e depois não conseguiu ficar mais, voltou para um lugar onde morava uma irmã dele, 2 irmãs. Nunca mais o vimos. Mas, em resumo, Deus cuidou de mim, cuidou dos meus 2 irmãos, não deixou a gente para o mundo. As amizades foram sempre melhores que eu. Todo o tempo na igreja. Em São Paulo padeci muito, era frio, dormia em quintal, carro velho, ônibus, fim de feira, pegar fruta que caía, tirar a parte boa, comer a boa, deixar ruim. E o saudoso irmão João Liotti, no fim do culto, falava assim: onde você mora, neném? Ali. Não tinha endereço meu ali. Mas Deus me guardou na igreja, depois preparou casamento, fui auxiliar na reunião, junto com aquela meninada. E hoje, para resumir, meu irmão é até mais novo que eu, mas está fazendo agora 35 anos de ancião também. E assim, no meio da Irmandade, o outro não tem ministério, mas no meio da Irmandade, Deus tem nos ajudado, tem dado uma família boa para a gente, tem cuidado da gente e tem posto assim, de fato, pessoas muito melhor que a gente junto conosco. E hoje eu agradeço a Deus e também, como pais e filhos estão juntos, irmãos, eu desejei muito numa fase da vida, quando eu via pais e filhos juntos, eu parava. Por que não eu? Por que eles têm os pais e não eu? Passava um carro, o casal na frente, os filhos atrás, eu parava para olhar. Mas Deus também me deu isso para mim depois. Mas hoje as coisas estão mudando. E Deus preparou hoje, e nesses tempos, para ouvir a mesma palavra, os mesmos conselhos. O pai, a mãe e os filhos. E como nós temos ouvido até aqui, é uma coisa muito lógica que, passando esse período, é praticamente impossível viver como a gente viveu até aqui, não melhorar. Deus vai melhorar pai e mãe, vai melhorar como esposa, como marido, vai refletir nos filhos, não vai ser gerado tantas vítimas na sociedade, que são as crianças, e são vítimas de desacerto. Ainda um tempo, um menininho de 5 anos que esteve na minha casa, eu comprei uma caixa de
chocolate, fui na Cacau Show e dei para ele, e não comia. Não comia. Você não vai comer? E ele me chamava de tio. Não, tio, se eu comer acaba. Mas ele ficou quieto. Depois ele olhou, tio, com 5 aninhos, sabe o que mais me dói? Eu falei, não, é que eu tenho pai, mas eu não tenho pai. Eu queria ter um pai para estar comigo. Então, todas as famílias que estão aqui ouvindo isso, vamos parar um pouquinho. Deus parou o mundo. Nós corremos muito, não temos mais tempo. Os filhos crescem, os pais não notam. O mundo abocanha e a gente não instrui. Está faltando calor paterno, calor materno, renúncia, tolerância, boa vontade. Tem que trabalhar? Tem, precisa. Como ontem ainda ouvimos a palavra, Deus é a essência. O resto acaba, tem fim, termina. E a gente precisa encaminhar essa criançada em tudo que estiver no nosso alcance, pelo caminho do bem. Então, hoje Deus nos preparou esta reunião de jovens menores, para que nós reflitamos um pouco, e todos nós, quem está falando, quem está aqui, que a gente passa a ter uma força maior em renunciar razões. Em renunciar. E agora todo mundo vai voltar para os cultos com mais alegria, com mais busca, com mais fome, com mais sede. Já tem gente perguntando, e numa igreja tem um irmão que a mente de criança, ele não é criança, mas ele vai na porta da igreja para lá e para cá, a gente quase não entende o que ele fala. Tem culto? Tem culto? Quando vai ter culto? Eu quero culto. Quando tem culto? Deus escondeu as jumentas do pai de Saul, para que ele encontrasse um bem maior. Deus visitou o mundo e escondeu os objetivos principais nossos, para dar para a humanidade coisa melhor. Então está nos ouvindo aqui os jovens, as crianças, os pais, tem os auxiliares das reuniões de jovens e menores. No meio da Irmandade, Deus abençoa alguns com uma porção maior, intelectualmente, economicamente. E isso vem de Deus, e é bom que tenha, e precisa ter tanto um quanto o outro. Se não tem patrão, não tem empregado, se não tem empregado, não tem como ter patrão. E um precisa do outro, não tem jeito. No trabalho de Deus ele fez tudo isso. E na igreja ele pôs todo mundo junto também. O que com muito e o que com pouco. Mas o que sempre dissemos a essa nossa mocidade, que vão ficar nos nossos lugares depois. Não nos nossos, nos lugares onde estamos hoje. Então eles vão ficar nos lugares que estamos. Mas é necessário que desde já os pais e filhos e os próprios auxiliares das reuniões de jovens e menores exerçam um trabalho bonito na reunião. Porque às vezes até para fazer uma média com alguém, estar bem com alguém, eu dou 3 abraços no menino e no outro não dou nada. O outro, porque aquilo não me dá nenhum ibopezinho. E entra pelas portas das reuniões de jovens e menores, o menino feliz com pai e mãe, tomou seu Danone, teve tudo de manhã, mas passa lá também o menininho que, por algum motivo, o pai não está perto, a mãe não está perto, a mesa é pobre, a roupa é pobre, não tem tênis de marca, não vai para a Disney, não vai
para os lugares, desfrutar um pouquinho da vida, e vive do que ouve, mas não desfruta. E senta todo mundo junto, e precisa ter o mesmo abraço, a mesma importância. E todos os pais que estão ouvindo esse conselhinho, pergunta para suas crianças se não tem nenhum menininho, amiguinho que precisa de um tênis, um sapatinho, uma blusa, uma menininha com véu, um conjuntinho. Cada pai que está assistindo aqui a essa reunião de jovens, periodicamente compra alguma coisinha, vai com a sua criança, levar numa casa que precisa, faz ela entregar, deixa ela ter contato. Senão seu menininho, sua menininha vai crescer sem sensibilidade cristã. E esse trabalho quem deve fazer, a começar, é dentro de casa. Pega, tira um dia, um sábado, filho, você lembra de algum menininho da reunião? Lembra de alguma menininha? Lembra? Então, vamos comprar alguma coisinha, você entrega, você leva, a gente te leva. Quanto custa isso? 1 litro de óleo que tem marca, a gente compra, tem valor definido. Mas o mesmo litro de óleo, com a mesma marca que eu entrego, não tem valor definido, não se precifica, não se quantifica, porque é preço de amor. Então, se a gente não se preocupar com os filhos, também nesse sentido, além de poder deixar alguma coisinha, empurrar para os estudos, para a busca do conhecimento, e não procurar desde cedo transmitir para eles a doçura de Cristo, que é a graça, na medida da compreensão deles, a gente pode dar tudo no que tange a vida terrena. Mas acaba, termina. Aí fica o outro conselhinho bem simples para nós todos, os anciãos, cooperadores, diáconos, de jovens, que estão ouvindo tudo isso junto com as famílias. Toda igreja precisa ter criança e ter jovens no culto. Porque já tem igreja que não tem jovens no culto, e nem criança. É muito triste. E eu, como ancião, preciso ver por que isso. Eu, como cooperador, preciso ver por quê. Eu, como de jovens, preciso procurar por quê. Nenhuma loja que tem seus produtos e percebe que pararam de entrar, pararam de comprar, ninguém vai falar, esses clientes são ruins, são enjoados, está vendo? Eles nem vêm. É melhor ver por que não vêm. Melhor ver. Então, fica esse conselhinho. É muito maravilhoso ir num culto, você vê um rostinho novo ali junto com o velho, vê o velhinho, vê o menininho, vê a criança, vê o outro, vê aqui. Ainda agora, antes de fechar a igreja, vem um menininho assim que acabou o culto, já subiu aqui, pegou um pedacinho de pau e foi regendo o último hino. E olhava para ver se a gente estava vendo. E a vidinha deles é o oxigênio da nossa alma, isso aqui. Para quem Deus deu uma porçãozinha a mais, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Do nosso lado, sem sair de casa, sem saída comum. Não custa nada para um e para outro, para dois, pagar uma consulta para uma criança com problema nos olhos, comprar um óculos, quanto custa? Quanto custa ver uma velhinha com os dentes quebrados e juntar 2, 3 e levar essa velhinha no dentista? Saúde a gente todo dia.
Deus põe assim do lado. Era como se Deus dizendo, você não enxerga? Você não vê? Então, irmãos, às vezes nós nos preocupamos com aquilo que gera um pouco os status. Está cheio de servicinho assim do ladinho da gente. Não gera aplausos. Atender culto para 1.000, para 2.000, para 500, já, dado. Mas vir naquela casinha humilde, ou do rico também, porque o rico tem dor e tem prova. Comunicar caridade, amor, atenção. Fica aqui esses conselhinhos. Mais uma coisa, irmão. Ajuda eu, irmão, os irmãos. Irmão Diácono, Nabi, irmão Tutu. Então fica aqui esse conselhinho. Graças a Deus já faz alguns anos que não passo fome, mas acho que eu fiquei tão traumatizado. E quando eu me casei, eu comprei 20 quilos de arroz. E muito sal. Não sei aonde que eu ia comer tanto sal. E lembro que compramos muita asa de frango. E ficamos uma semana inteira. Asa no almoço, asa na janta. Até sábado. Aí eu falei para minha esposa, é a semana da asa. Deus foi nos ajudando, nos abençoando. Ali na Vila Ré, Deus preparou o irmão João como mãe para a gente, que ao invés dele buscar os irmãos cheios de dom para viajar com ele, a gente alugou, meu irmão Hélio, nós alugamos uma casinha, perto da igreja mesmo, eu e um grupo de moços órfãos. Órfão, e no meio dos órfãos que dava trabalho, que os pais pediam para ir morar com a gente. Tinha época que tinha 8, 10, 11, 7... A gente lavava, passava, cozinhava. Também cozinhar era fácil, porque era arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Aí feijão, arroz e ovo. A gente lavava. Irmão João, sempre nas viagens. O Negrinho, vamos, pega mais um dos outros, vamos junto. Não leva pessoas que falam muito. Tá bom. Pega a tua mala. Tá bom, não tinha mala, era sacola. E a gente ia viajar. Eu sentava no banco de trás, eu ia com o outro parceiro. Por que nós? Você não ora, né? Eu também não oro. Não faz nada, nem dinheiro a gente tem. Por que nós? E isso passaram 22 anos. Deus deu uma paciência para o irmão João para cuidar da gente, para dar oportunidade para a gente estar perto. Irmãos, eu tenho vontade de gritar, tem dia na rua que eu sou feliz. Sou feliz. Até o irmão Hélio deixou viajar com ele, né, irmão Hélio? Está deixando. Está cuidando da gente, né? Tá bom. Então, eu agradeço a Deus por tudo, por estar aqui junto com os irmãos e com a mocidade, com as crianças. Alguns jovens, crianças de outras nações, e até minha esposa pediu que vos saudasse a todos com a santa paz de Deus. Amém. Mais alguma coisa, irmãos?